Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Pessoal do Clube Mentes Sábias, que todo mês está aqui para aprender sobre inteligência emocional. E eles generosamente permitiram que esse mês em especial a gente abrisse essa mentoria para mais pessoas, convidássemos mais gente para aprender sobre esse tema tão importante. Essa aula ela está sendo também inspirada nesse mês de setembro, né? Vocês sabem que setembro é o mês que tem uma campanha de prevenção ao suicídio. Então a gente está fazendo essa aula também para contribuir com essa campanha, para que essas informações cheguem a mais pessoas e para que nós possamos realmente preservar vidas, né? E cuidar bem da nossa própria saúde emocional também. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou a Vivian Ribeiro, eu sou terapeuta e sou mentora de inteligência emocional. Eu me formei na faculdade como professora de português. Só que ao longo da vida eu percebi que um dos ensinos mais importantes que a gente precisa não está na escola. A gente precisa aprender a lidar, a gerenciar as nossas emoções, os nossos sentimentos. E isso não dava para ensinar na escola, nas aulas de português. Então eu decidi investir em qualificações que me ajudassem a trazer esse ensino para as pessoas, né? Aumentarem e desenvolverem a sua inteligência emocional. E por mais de 3 anos eu tenho atuado nessa área, amo meu trabalho, amo ver pessoas incríveis descobrindo, vivendo a sua melhor versão. E eu não estou sozinha nesse trabalho, tenho comigo a equipe Amor e elas farão parte dessa aula hoje também. A Kelly está nos bastidores, hoje ela não vai participar como palestrante, mas vai estar trabalhando muito aqui no suporte, e as outras meninas vão participar também como palestrantes nessa aula. Como nós sempre gostamos de ensinar coisas importantes em cada aula que nós fazemos, seja ela aula paga ou seja aula gratuita, quem já assistiu outras aqui sabe que nós nos dedicamos a sempre passar algo de valor. Então, nós pedimos que, se você puder, pegue um caderninho, uma caneta, alguma coisa que você possa fazer anotações. Ainda dá tempo de você pegar. Eu sei que o pessoal do clube já deve estar com seu caderninho, sua caneta aí, porque eles já estão acostumados com isso. Mas você que está hoje aqui, talvez pela primeira vez, corre lá, pega lá um papelzinho, uma caneta para você fazer anotações, porque talvez vai ter algo que vai ser falado aqui que você quer refletir depois, né? Que você quer tentar colocar em prática. A gente vai ter exercício também. Então vai ser legal, tá? Se você puder ter aí o seu caderninho, sua caneta para fazer anotações. Como nós temos um cronograma a seguir nessa aula, nós não vamos responder perguntas, tirar dúvidas durante a aula, tá? Então, se a gente está falando aqui sobre um tema e você ficou em dúvida, quer fazer uma pergunta ou quer expressar alguma coisa que você sentiu, anota também, o caderninho também vai servir para isso, você pode anotar. E aí, no final da aula, depois que a gente terminou todo o conteúdo, aí sim nós vamos abrir para perguntas, tá? Então, guarda aí a sua pergunta para o final. Bom, gente, falar sobre o tema de hoje, né? O nosso tema é valorização à vida, estratégias para fortalecer a saúde emocional. Mas dentro desse tema, nós vamos falar também sobre um assunto delicado, que é o suicídio. Talvez em alguns momentos, ao ouvir falar sobre esse assunto, pode ser que você se sinta desconfortável, fique triste, tenha vontade de chorar. Pode chorar se isso acontecer, tá? Não segure o choro, não. Mas eu peço que você fique, se esforce para ficar até o final, porque você vai sair dessa aula, se você chegar nela até o final, se sentindo bem, sentindo alegre, sentindo esperançosa, esperançoso. O nosso objetivo é que você saia dessa aula se sentindo melhor do que quando entrou, tá? Então, se tiver algum momento que você ficar meio desconfortável com o assunto, não desiste, não. Fica até o final que vai valer a pena. E para introduzir então esse tema, para nos explicar um pouquinho mais sobre esse assunto, quem vai começar, quem vai dar início ao nosso assunto é a nossa querida terapeuta e mentora da equipe Amor, a Josi Santos. Então, Josi, vamos te localizar aqui para te colocar aqui na imagem principal e você vai estar
É, pronto, ó, Kelly foi rápida, já te achou aí. Fique à vontade então, Josi, você tem a nossa atenção. Obrigada, obrigada, Vivian. Boa noite, amados, boa noite a todos. É uma gratidão para mim estar aqui com vocês, poder conversar com vocês sobre esse tema sério, delicado, mas também um tema que nos traz muita esperança. Quero dizer para vocês que, além de estar aqui como mentora e terapeuta, eu estou aqui também como pessoa, como ser humano, alguém que acredita profundamente no valor da vida como um presente lindo dado pelo Criador. E olhando cada rostinho presente aqui, cada telinha, eu sei que também vocês estão aqui assim, com o coração aberto, como pessoas que também carregam suas histórias, suas conquistas, suas lutas, seus sonhos e também as suas dores. Sim, dores. Muitas vezes dores invisíveis, não é mesmo? Mas se estamos aqui nessa noite, nesse mês, é porque existe uma causa maior. O Setembro Amarelo, um movimento que nos lembra então da importância de valorizar a vida, de cuidar de nós mesmos e também de olhar com empatia para o outro. Eu quero compartilhar com vocês uma frase para refletirmos juntos. Falar salva vidas. Escutar com empatia é um ato de amor e pode salvar alguém em silêncio. Vocês aqui sabem, vocês aqui presentes, sabem de onde se originou essa campanha Setembro Amarelo? Quem sabe pode levantar a mão só para saber, só quem sabe. É algo que a gente precisa falar, precisa explicar, precisa entender de onde se originou, por que que começou essa campanha. Muito bem, Socorro, você sabe. Então vamos relembrar. Eu vou contar para quem não sabe e para quem sabe vai relembrar comigo. Então, essa campanha, ela se originou no ano de 1994, lá nos Estados Unidos. Então, era um carro amarelo, um jovem de 17 anos e uma história que nunca mais seria esquecida. Mike era o nome desse jovem. Ele era talentoso e apaixonado por carros. Tanto é que ele restaurou sozinho um Mustang anos 68 e o pintou de amarelo. Mas por trás do brilho que Mike tinha, ele também enfrentava uma dor silenciosa. E no dia 8 de setembro, Mike tirou a própria vida com o seu carro amarelo. Então, na despedida, no funeral de Mike, amigos e familiares distribuíram então cartões com fitas amarelas. E a frase nesse cartão era uma frase de para poder salvar mais vidas, para poder impedir que outras vidas se perdessem como a vida de Mike. Então, no cartão dizia assim, ó, se estiver passando por algo difícil, peça ajuda. Então, esse gesto foi tão assim positivo que pessoas que tinham esse pensamento negativo, que estava pensando em tirar a própria vida, mudou de ideia. Então, a família, apesar de estar sofrendo, os amigos, eles queriam prevenir que outros Mikes tirassem a vida, que acontecesse a mesma coisa que aconteceu com o filho dele, com o amigo dele. Então, esse gesto se espalhou e virou símbolo, e deu início, então, ao movimento global de prevenção e acolhimento. Setembro, então, gente, marca a Semana Mundial de Prevenção ao Suicídio. O amarelo representa atenção, representa cuidado e luz. Mas também, mais que uma cor, é um lembrete. Saúde mental importa todos os dias.
Setembro é só para frisar mais isso, mas é todos os dias que temos que dar atenção à saúde mental. A estatística de mortes por suicídio é alarmante. No Brasil, a cada 45 minutos, uma vida se perde. No mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa tira a própria vida. Cada 40 segundos. É triste, não é? Muito triste. E a maioria desses casos, gente, poderia ter sido evitado se tivesse tido um apoio emocional, uma ajuda emocional adequada. Por isso que o Setembro Amarelo é tão necessário. Ele nos lembra de prestarmos atenção até quando parece que está tudo certo. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês agora para um vídeo onde nós vamos refletir juntos, tá? Vamos prestar atenção, por favor, nesse vídeo que tem o tema 40 segundos. Quarenta segundos. O que você faz em 40 segundos? Quais são seus pensamentos, seus sonhos, suas ações? 40 segundos. Até onde você consegue ir? O quanto esse tempo é rápido demais ou lento demais? Você tem 40 segundos. E o que você faz? Tempo curto? E não dá pra pensar ou fazer nada? Talvez você não dá importância pra esses 40 segundos. Mas 40 segundos. 40 segundos pode ser o tempo mais importante para alguém. E enquanto mais 40 segundos passou, mais uma vida se acabou. A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo. A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo. A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo. Você já pensou que essa pessoa poderia ser um parente, um amigo, um colega de trabalho? Alguém que está do seu lado? Alguém que está do seu redor? Ou você já pensou que essa pessoa poderia ser você? Se você pensou, respira agora. Você ainda está aqui. E tem a chance de fazer diferente. De sentir o ar mais uma vez. De sentir o vento na cara. Ouvir o barulho do mar. Hoje você tem a chance de viver e descobrir novos começos. Que a vida não é uma dor sem fim. São processos. Você pode escolher viver. E você ainda vai poder tomar um banho de chuva. Descobrir uma música nova. Ouvir quem você ama. Ajudar alguém. Você pode viver. E descobrir o quanto é importante. E o quanto sua vida é necessária para esse tempo. Escolha viver. Não nos lembramos de dias. Nos lembramos de momentos. Sempre que eu tinha um dia ruim, ela dizia isso. Como se fosse resolver. Resolvia? É. Resolvia. Você consegue. Afinal, você já viveu os dias mais tristes de sua vida e aguentou até aqui. Então isso você vai aguentar também. Escolha viver. Eu sei que você não quer matar sua vida, mas a dor que ela esconde. Então, escolha viver. Você encontrará outra saída. Sinto 1000 capacidades brotarem em mim. As ondas. É do livro As Ondas.
Você tem pelo menos 1000 capacidades em você. Mesmo que você não ache isso. Pergunta 40 séria. Do que segundos. você tem mais medo? O que você faz em 40 Eu não segundos? acredito. Só não faça parte de uma estatística. Então não seja comum. Sua vida é maior que isso. 40 segundos. A cada 40 segundos, um suicídio é cometido no mundo. Mas também é o tempo em que você pode dar um beijo em alguém, dar um abraço apertado, fazer uma careta, dar uma gargalhada, pensar em alguém especial, fazer uma oração, lembrar de uma memória incrível. 40 segundos. Para alguns, pode ser nada. Pra gente, pode ser tudo. 40 segundos. Você precisa menos do que isso para escolher lutar pela sua vida. 10 de setembro, Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Ei, sua vida vale muito. Sério, não desista. Vale a pena viver. Obrigada, Kelly, por transmitir pra gente esse vídeo. Emocionante, não é? Um vídeo emocionante, mas que nos ajuda a refletirmos, a pensarmos. No vídeo, passou algumas cenas de um filme, o nome do filme é Por Lugares Incríveis. Se alguém aqui já assistiu, é um filme interessante, fala bastante sobre esse alerta, de prestar atenção aos sinais. É o que eu vou falar agora, né, sobre os sinais de alerta, que precisamos dar atenção para que a gente possa ajudar alguém que está sofrendo. Muitas vezes, uma pessoa que sofre, ela não vai pedir ajuda diretamente. Ela pode dar sinais, como, por exemplo, isolamento repentino. A pessoa some, ela começa a negar convites, ela se isola, quer ficar sozinha, não está mais nas festas. Também uma mudança brusca de comportamento. A pessoa muda de repente. Ela começa a agir de maneiras diferentes, maneiras estranhas. Então, é algo também para prestar atenção, um sinal de alerta. Falas também como não aguento mais, ou seria melhor se eu não estivesse aqui. Falas negativas, né? Esses sinais, gente, são pedidos silenciosos de socorro. E aí que entra algo fundamental. Não precisamos ter todas as respostas, mas nós precisamos estar disponíveis, sermos um apoio, um ambiente seguro para alguém. Às vezes, o que salva alguém não é um conselho, mas uma escuta verdadeira. Então, eu encerro aqui essa minha participação com um apelo. Nunca subestime o poder de uma conversa. Nunca pense assim, é só drama, essa pessoa está fazendo drama. Nunca pense isso. Para quem está sofrendo, não é drama, é dor real. Obrigada, Josi. Que lindo, né? Obrigada por mostrar para nós de modo tão tocante a importância de prestarmos mais atenção nos nossos próprios sentimentos e também nos sentimentos das pessoas que estão à nossa volta. Isso vale para a gente prestar atenção a nós também, expressar isso para as pessoas que a gente ama, né? Estar atento a quem está à nossa volta. Obrigada. Pessoal, antes de continuar, eu vou só dar um recadinho para vocês, porque pode ser que alguém que está aqui assistindo a aula perceba a importância de ter um acompanhamento emocional, né? Um acompanhamento terapêutico. Então, nós somos uma equipe de 5 terapeutas, né? Eu, a Josi, a Kelly, a Célia e a Flávia. Nós não vamos aqui falar como o nosso trabalho funciona, valores, nada, porque a gente está aqui com um cronograma, uma aula, um conteúdo para passar para vocês.
Mas caso vocês queiram, daqui a pouquinho eu vou deixar um número, eu vou colocar aqui no lugar do meu nome, eu vou colocar um número do nosso suporte de atendimento, tá? Essa é a Célia que vai estar atendendo vocês. Aí, caso queiram depois perguntar pelo WhatsApp como funciona o trabalho, quanto que é, aí é só entrar em contato nesse número, tá bom? Então, só esse recadinho que eu queria dar. Agora, continuando a aula, vamos pensar um pouquinho. O que é que faz uma pessoa pensar na possibilidade de pôr fim à sua vida? Será que é porque a pessoa não tem mais vontade de viver? Olha, na maioria dos casos, a pessoa tem sim vontade de viver. O que acontece é o que a psiquiatria chama de ambivalência. Ambivalência é uma luta mental entre o desejo de viver e o desejo de acabar com a dor. Então, o desejo de viver existe sim na pessoa que tem pensamentos suicidas. Ela quer viver, só que ela tem um desejo desesperado de acabar com a dor. Esse desejo, ele pode aumentar se ele não for olhado, cuidado, dado atenção, usando estratégias como as que nós vamos aprender hoje aqui. Esse desejo ele pode ir aumentando. Ele pode se tornar tão forte, tão recorrente, que a pessoa entra no que nós chamamos de visão em túnel. Então imagina lá, você entrou dentro de um túnel escuro, você olha à sua volta e você não vê nada, você não vê saída, você não vê, você só vê escuridão. É assim que a pessoa que esses pensamentos, né, suicidas vão se aumentando, ficando fortes, ficando recorrentes, é como se ela estivesse assim, presa dentro de um túnel fechado, escuro. Só que aí ela começa a ver uma luzinha lá no final do túnel, que é acabar com a dor por meio de tirar a vida. Então, imagina o que que acontece. Essa visão em túnel, ela faz com que a pessoa enxergue o suicídio como a única alternativa. E isso, infelizmente, tem acontecido, tem aumentado muito também entre adolescentes. Então, nós precisamos dar uma atenção especial também, quem é pai, mãe, tio, tia, avó, avó de adolescentes, deem uma atenção especial a eles, porque eles, quando eles entram nessa visão em túnel, é mais difícil, porque eles têm menos experiência, menos madureza. Então, nós temos que olhar com carinho também para esse público. Foram feitas algumas pesquisas do ano 2002 para 2022, mais que dobrou o número de suicídios em adolescentes. Então, precisamos estar atento, né, a esse público também. Então, se você que está aqui assistindo essa aula hoje com a gente, tem se sentido assim, tem pensado nisso, tem sentido isso, ou conhece alguém, eu não consigo ler, gente, os comentários do chat, mas eu passei o olho aqui, eu vi que alguém comentou de uma irmã, né, que tá tendo esses sentimentos. Então, lembre que pensar nisso, pensar em tirar a própria vida, não é evidência de que você é uma pessoa ruim, tá? Você está se sentindo assim, eu sou uma pessoa horrível porque esses pensamentos passam pela minha cabeça. Não é por isso, não é por você ser uma pessoa ruim. Também não quer dizer que você está louco, tô louca, né? Tô louco, tem que ser internado numa clínica psiquiátrica. Não é isso. Ou alguns acham que é porque a pessoa é fraca, né? A pessoa é muito fraca, ou não tem fé. É uma evidência de falta de fé, tá precisando de Deus na vida dela. Não é isso. Pensar em tirar a própria vida, como nós dissemos, é evidência de uma dor emocional forte. Essa dor, ela pode ter causas visíveis. Talvez a pessoa está passando por um luto muito difícil de uma pessoa muito amada, ou traição, divórcio de um casamento de anos, uma doença que é limitante, é dolorosa, perda de emprego, dívidas, relacionamentos abusivos. Talvez a gente até consiga ver algumas pessoas dentro dessas situações, né? Não quer dizer que todo mundo que passa por isso vai tentar o suicídio, mas pode ser que algumas pessoas estejam vivendo esse tipo de situação. Mas também pode ser que essas causas sejam invisíveis, não sejam vistas. E às vezes não são entendidas nem mesmo por quem está sentindo. Nem quem está sentindo está compreendendo.
E geralmente, quando é assim, de onde está vindo essa dor que não tem causas visíveis? Geralmente ela está vindo de traumas de infância, ela está vindo de abusos que essa pessoa, essa criança sofreu. Pode estar vindo de uma depressão que está se desenvolvendo ou outro transtorno que ainda não foi diagnosticado. Então, essas causas invisíveis às vezes são mais difíceis. E a pessoa, às vezes, por não entender o que está acontecendo, pode tentar camuflar com vergonha do que os outros vão pensar. Mas se você está sentindo isso, você pode vencer essa dor. Existe outra saída. Você pode sair do túnel. Existem alternativas muito melhores e que vão te trazer paz, vão te trazer alegria, não só para você, mas para sua família, para as pessoas que te amam. Então saia desse túnel. Existem outras alternativas. E hoje nós estamos aqui para isso, para que essas dores emocionais tão intensas, tão agudas e que não são compreendidas, façam menos vítimas. E agora, para nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse assunto, trazendo para nós um caso real, uma experiência de vida, a nossa querida terapeuta da equipe Amor, a Flávia Siqueira, vai continuar o assunto nos mostrando que mesmo na dor pode brotar esperança. Então agora, fique à vontade, Flavinha, você tem a nossa atenção. Obrigada, Vivian. Boa noite a todos, a todas. Obrigada por terem aceito o nosso convite, né? Uma alegria ver aqui o rostinho de cada um e falar de um assunto tão profundo, tão sério, mas que realmente é preciso ser falado para que a gente consiga salvar o máximo de pessoas possíveis e às vezes até nós mesmos, né? Então, Setembro Amarelo é esse convite, é um convite especial para olharmos com mais atenção para nós mesmos e para quem está ao nosso redor. Muitas vezes o sofrimento emocional, ele é silencioso e alguém pode estar precisando de ajuda sem simplesmente conseguir pedir. Hoje nós vamos ouvir o relato de uma mãe que viveu a dor de perder seu filho para o suicídio. Não vai ser uma conversa fácil, mas é uma conversa necessária. Isso porque o nosso objetivo aqui não é só falar de dor, mas de prevenção, de cuidado, principalmente de esperança. Então, que à medida que a gente for fazendo essa entrevista, ela possa tocar o seu coração, o meu coração e despertar em nós o desejo de cuidar da nossa própria saúde emocional, mas também cuidar da saúde emocional daqueles que nos rodeiam, aqueles que a gente ama tanto. Então, eu vou convidar aqui para essa entrevista uma querida Lucimar Carvalho. Lucimar, muito obrigada, viu, por ter aceito esse nosso convite. É uma alegria muito grande estar aqui com você hoje. Antes de mais nada, antes de começar, eu queria que você contasse aí um pouquinho para nós, para que a gente conhecesse um pouquinho sobre quem foi nosso querido Daniel. Daniel, ele era um rapaz muito lindo, de personalidade, tinha-se um profundo respeito por as mulheres, era defensor dos mais vulneráveis, especialmente de crianças, mulheres e animais. E era honesto, trabalhador e, acima de tudo, amava Jeová e tinha um profundo respeito por ele. Realmente, quem conheceu Daniel sabe das muitas qualidades que ele tinha. E eu tive esse privilégio de conhecê-lo. Sou muito grata por isso. E em sua experiência, né? O que você acha que as pessoas muitas vezes não percebem quando alguém está sofrendo emocionalmente? Olha, talvez por ser uma doença que, infelizmente, muitos ainda não acreditam, acha que é frescura, falta de fé, falta do que fazer, e a consequência é que o próprio doente, por medo de represália, ele se isola, não conta e nem busca ajuda. É verdade.
E o que que você gostaria que as pessoas que estão aqui agora assistindo, né, levassem como aprendizado sobre prevenção e cuidado emocional? Que se cuide. Se tiver alguém na sua família, na sua casa com depressão, tenha um olhar mais especial para essa pessoa. Incentive ela a procurar ajuda. Ajude essa pessoa a procurar ajuda. Porque às vezes a gente vê o parente com depressão, mas nunca acha que ele vai fazer isso. É, então, procure ajuda, né? E o que tem te ajudado diante de tanta dor, né? Continuar seguindo em frente. Primeiro, Jeová Deus, minha família, meus irmãos espirituais e a terapia que tem me ajudado a alinhar meus pensamentos para que eu consiga lidar com essa dor e continuar vivendo assim de uma maneira digna. E se pudesse deixar uma palavra, né, de esperança para quem está sofrendo em silêncio, o que você diria? Que se cuide, procure ajuda na medicina, na terapia, porque a doença, a depressão, ela é uma doença séria. E muitos, por não procurar ajuda, infelizmente, cometem o suicídio. Simar, muito obrigada, viu, de coração, por ter aceito o convite. Sei que não é fácil falar desse assunto, mas a gente é muito grata por essas alertas que você acaba de nos dar aqui, viu? E que você continue aí cuidando de você e do seu emocional. Viu, gente? Essa conversa nos lembra de algo muito importante. Ninguém precisa carregar esse sofrimento sozinho. Falar sobre seus sentimentos, pedir ajuda e oferecer escuta pode salvar vidas. Que todos nós possamos, a partir de hoje, prestar mais atenção em nós mesmos e nas pessoas que estão ao nosso redor. Pequenos gestos de empatia podem fazer uma grande diferença. Se você que está aqui assistindo sente que não está bem, saiba que você pode sim buscar ajuda. Isso não é sinal que você é fraco. Buscar ajuda é sinal de que você é muito corajoso. Então procure alguém de confiança, um profissional da saúde, um amigo, um irmão, quem você quiser, procure ajuda. E se você não tiver essa pessoa agora, no momento, nós temos também o Centro de Valorização da Vida, que é o CVV. É um número que está disponível 24 horas por dia, o 188. Então, busque ajuda, não sofra sozinho. Não é que você é fraco, você é forte por buscar ajuda. Que todos nós possamos então transformar a dor em prevenção e que a esperança seja sempre mais forte que o silêncio. É com você, Vi. Obrigada, Flavinha. Fiquei emocionada aqui com as suas palavras, com o depoimento da Lucimar. Obrigada por trazerem isso, que é um assunto difícil, mas com esse ar, né, de cuidado, de olhar para o outro, de evitar que isso aconteça mais vezes. Muito obrigada. A Lucimar, inclusive, ela fez questão, gente, de vir aqui, né? Ela se ofereceu para participar porque ela quer ajudar o máximo de pessoas a preservar vidas. Muito obrigada por essa entrevista. O seu desejo de ajudar, Lucimar, também nos inspira, viu? A partir de agora, vamos abordar as estratégias. Vimos aqui a gravidade, vimos que é preciso dar apoio, vimos que é preciso nos conscientizar também das nossas necessidades, mas vamos agora aprender 4 estratégias de valorização à vida para fortalecer a nossa saúde emocional, para que a gente consiga vencer, né, essas dores que querem nos derrubar. E olha, você não precisa ter pensamentos suicidas para colocar essas 4 estratégias em prática, tá? É para todos nós precisamos fortalecer a nossa saúde emocional. Mas se você tem, então se apegue ainda mais a isso, faça disso um alvo, se esforce. Sei que tem dias que não vai ser fácil, mas tente colocar em prática.
Vamos para a primeira estratégia. Então, quem tá com caderninho e caneta aí, quiser anotar a primeira estratégia, avalie suas razões para viver. Avalie suas razões para viver. Gaste tempo de forma proposital, ou seja, você vai tirar um tempo de propósito durante o seu dia, quando você estiver fazendo algumas coisas, para pensar nesses motivos que você tem para continuar. O amor da sua família, mesmo que não seja sua família carnal, talvez um amigo, uma amiga, um irmão, alguém que se achegou a você. Pense nesse alguém, nessas pessoas que te amam, que estão do seu lado, que precisam também de você, que querem também te ajudar. Gaste tempo pensando nisso e como é bom ter esse carinho, ter esse amor. Mesmo que de início você pense que não tem essa pessoa, gaste um tempinho procurando que eu sei que você vai encontrar. E pode ser que você encontre muitas pessoas assim, que estão do seu lado, que querem te ajudar, que te amam. Então, ao avaliar as suas razões para viver, pense nisso. Pense nas pessoas que te amam e que você ama também. Também, ao avaliar as suas razões para viver, pense nas objeções morais que você tem ao suicídio. Provavelmente, mesmo que você tenha pensado nisso, você também já pensou que isso não é legal, não é uma coisa boa. Talvez você é uma pessoa religiosa, tenha a sua espiritualidade. Gaste tempo também pensando nisso. Se você acredita, por exemplo, na Bíblia como um livro sagrado, gaste tempo procurando textos da Bíblia, anote para que você possa se lembrar na hora que você mais precisa. Se você também tem um animalzinho de estimação e gosta muito dele, pense nele também como um motivo para você continuar. Eu sei que pode parecer bobo para alguns, mas para aqueles que gostam muito, que têm os seus filhinhos de quatro patas, pode ser um ótimo motivo para continuar. Afinal, eles dependem de você, precisam de você. E se você não tem, pense na possibilidade. Quem sabe você ter um bichinho de estimação pode te ajudar, pode estar entre essas razões que você vai encontrar para continuar. E pense também em um objetivo. Tenta lembrar aí algum objetivo, algum alvo que você quer ter, que você tem, né? Você já teve, tem, às vezes já até desistiu, mas que é uma coisa que você tinha vontade de alcançar. Pense que esse objetivo você pode dividir ele em pequenas metas. E aí, a cada passo que você conseguir dar, cada meta que você conseguir alcançar, você vai sentir alegria, você vai sentir satisfação. Então avalie isso. Se você não desistir, quantas coisas você pode fazer? Quantas metas você pode traçar e alcançar em direção a esse objetivo, que vai te trazer paz, que vai te trazer alegria. Tá? Então gaste tempo pensando aí nessas razões que você tem para viver, para continuar. E aí você vai anotar isso. Exatamente, você vai fazer uma lista de razões para continuar. E aí, na hora que vier aquela angústia, aquela, né, que você entrar naquele túnel que parece que não tem saída, você vê o suicídio como única alternativa, se isso chegar a acontecer com você, você vai pegar esse papel. Esse papel vai ser o seu documento de emergência. Você vai pegar ele, você vai ler aquelas razões que você alistou, aquelas razões que você gastou tempo quando você de propósito tirou tempo para isso, você conseguiu encontrar razões para continuar, que naquela hora que você entrou lá dentro do túnel, você não está conseguindo mais enxergar. Mas aí você vai pegar o seu papel, vai ler, ele vai te ajudar a lembrar. Vai ser como se você estivesse trocando uma música triste por uma música mais alegre. Uma música triste, melancólica, que te faz ter vontade de fazer algo contra você. Você não vai continuar ouvindo essa música, você vai pegar o seu papel, vai ler, vai meditar, vai refletir naquelas palavras que você escreveu e vai ser como se você tivesse trocado por uma música mais alegre. Você vai conseguir começar a ver as coisas de uma forma diferente.
E é preciso sim anotar, gente, guardar essa anotação, principalmente quem já teve esses pensamentos, porque na hora que você tá na crise, que você tá com aquela angústia, não vai conseguir pensar na hora. Você vai precisar do auxílio, você vai precisar de uma coisa mais concreta, algo que você escreveu antes para te ajudar a trocar essa música triste por uma música mais alegre. Combinado? Essa é a primeira estratégia. Vamos fazer, vamos ensinar alguém a fazer que não, talvez não pôde estar aqui nessa aula hoje, mas você sabe que lida com isso. Pode ser algo que vai salvar uma vida. Afinal, geralmente a pessoa que tira a sua vida, ela faz isso no momento de impulso. Ela tem aqueles pensamentos, aquela dor, mas para de fato ela finalizar, ela precisa de um momento de impulso. Se nesse momento ela consegue pedir ajuda, ela consegue avaliar suas razões, ou ela liga para o CVV 188, que também é uma saída, né, que foi mencionada aqui, esse impulso pode esfriar e ela não vai fazer isso. Porque, afinal de contas, ela quer viver sim. Não é que ela perdeu a vontade de viver. Ela quer acabar com a dor, tá? Então, primeira estratégia, avalie as razões para viver. Avalie antes, anote, para que na hora que você precisar, você tenha acesso a essas informações. Agora, segunda estratégia, nós vamos ver com a Célia. Célia Santos, no terapeuta da equipe Amor, especialista também em relacionamentos. A Celinha vai falar sobre a segunda estratégia para fortalecer a saúde emocional. Celinha, cadê você? Achou! Celinha, você tem nossa atenção. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje para falar de um assunto tão delicado, mas muito necessário. Vou falar um pouquinho sobre relacionamento humano. Como melhorar e viver conexões de qualidade. Os relacionamentos humanos são a base da nossa vida. Desde o nascimento, dependemos de vínculos para crescer, aprender e nos sentir parte de algo maior. No entanto, nós vivemos em uma sociedade cada vez mais acelerada, tecnológica e individualista, o que pode dificultar a construção de conexões mais profundas e saudáveis. A importância dos relacionamentos na nossa identidade. Nós nos descobrimos através do olhar do outro, para o apoio emocional. Em tempos de dificuldades, quem nos sustenta são os nossos vínculos. Para o nosso crescimento, só um instantinho, viu, pessoal? Houve um imprevisto aqui, apareceu algumas coisas aqui no meu computador. Vamos lá. Para o nosso crescimento, aprendemos, evoluímos e nos desafiamos. Quando nós convivemos com pessoas diferentes, para nossa saúde, saúde mental em especial, a estatística tem mostrado que a solidão prolongada, ela é comparada ao efeito de fumar 15 cigarros por dia. Veja, né, como a solidão prolongada, ela causa um dano na saúde mental. Por isso, né, nós vemos na pandemia, a pandemia ela foi uma porta aberta para aumentar os casos de depressão e suicídio. Agora eu vou falar de 5 pilares de um bom relacionamento. 1, comunicação clara e empática. 2, respeito mútuo. 3, confiança. 4, empatia. 5, reciprocidade. Erros comuns nos relacionamentos. Então, é a falta de escuta, expectativas irreais, comparações constantes, orgulho e dificuldade em pedir desculpa, excessos de crítica e pouca valorização. Como nós podemos melhorar nos nossos relacionamentos no dia a dia? Então, é praticar a escutativa, valorizar pequenos gestos,
aprender a lidar com conflitos. Todos nós, né, nos deparamos com conflitos, mas nós podemos aprender a lidar com eles. Estar presente, autoconhecimento é muito importante e a terapia inteligência emocional ajuda muito. Melhorar os relacionamentos exige prática diária, humildade para aprender, coragem para mudar, pequenos gestos para transformar a vida, né? Pode transformar vínculos e criar laços que nos sustentem toda a nossa vida. Vou falar um pouquinho sobre prevenção do suicídio em relacionamentos. Qual a importância dos vínculos humanos? Como eu já disse, nós somos seres relacionais, então relacionamentos saudáveis é igual fator de proteção, diálogo aberto, empatia, segurança emocional. Agora todos nós vamos refletir em uma pergunta bem interessante. Você se sente seguro emocionalmente nos seus relacionamentos? Você se sente seguro emocionalmente nos seus relacionamentos? Quais os sinais de alerta que nós precisamos prestar atenção em nós mesmos e nas pessoas com quem convivemos? Isolamento repentino, como já foi falado aqui, mudanças de humor, fala sobre desesperança ou morte, perda de interesse em atividades, uso excessivo de álcool e drogas, em relacionamento amorosos, dependência emocional extrema. Já ouviu pessoas falar, ai, mas eu não consigo viver sem ele ou sem ela. Então, precisa cuidar dessa dependência emocional. Medo excessivo de abandono, sentimento de desvalor, como agir diante de alguém em risco. Mais uma vez, precisamos da escuta ativa sem julgamento. Evitar frases que minimizam a dor. Se a pessoa está conversando com você, está falando de uma dor que ela está sentindo, ela realmente está sentindo aquela dor, não é frescura. Então, precisa de escutar com empatia e oferecer ajudas de profissionais. Não prometer segredo absoluto. Por quê? Porque a vida da pessoa está em risco. Então, ela precisa de ajuda o mais rápido possível. Reforçar o valor da vida para essa pessoa. Papel do parceiro familiar. Ser apoio sem carregar sozinho. Cuidar da própria saúde emocional. Estabelecer limites saudáveis. Buscar redes de apoio. Cultura de prevenção. Normalizar a busca por terapia. Incentivar hábitos de autocuidado. Falar abertamente sobre seus sentimentos e criar vínculos respeitosos e empáticos. Agora tem uma mensagem muito linda que eu quero compartilhar com vocês. A prevenção começa no diálogo. Relacionamentos saudáveis salvam vidas. Amar, cuidar, estar presente pode ser o diferencial. A sua vida vale muito. Cuide-se com carinho. Canais de ajuda, além do CVV, que já foi bem citado, nós temos psicólogos, médicos, centro de saúde e terapeutas em inteligência emocional. Então, se ficou alguma dúvida sobre esse assunto que eu expliquei, ou alguém de vocês, né, precisa de ajuda para lidar com relacionamentos difíceis, relacionamentos tóxicos, fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo que eu preparei com muito carinho para vocês, muito carinho e amor. Teve os imprevistos aqui, mas resolvi rápido, ainda bem. Pude passar, né, todo o conteúdo e a matéria. Vivian, agora a palavra é com você. Obrigada, Celinha. Lidou muito bem aí com os imprevistos, que bom. E falou de um assunto tão importante, né, gente, que é a nossa rede de apoio.
Então, a nossa segunda estratégia é essa: nós precisamos de uma rede de apoio, nós precisamos cuidar dos nossos relacionamentos, nós precisamos tanto ser essa pessoa que vai dar um apoio para o outro, como também ser essa pessoa que vai ter a coragem de buscar, de nos aproximar de pessoas que podem nos ajudar quando nós estivermos precisando. Vocês lembram da entrevista da Lucimar? Ela contou sobre o filho dela. Ela disse que o Daniel ele tinha vergonha de ter depressão, porque algumas pessoas do círculo social dele encaravam a depressão como exagero, frescura, falta de fé. Então ele acabou camuflando a dor dele por medo do julgamento. Então, se você também está fazendo isso, pare, não camufle mais a sua dor. É verdade, nem todo mundo vai entender. Já aceite isso. Mas tem muita gente sim que vai entender, que vai te ajudar. Procure por esse tipo de pessoas, que pode, como a Célia falou, ser também um profissional na área. Agora, se esse não é o seu caso, saiba que ao seu lado pode ter alguém que está passando por isso. Então, lembra do que a Josi nos falou lá no começo? Escuta ativa, empatia, não diminua nunca a dor da pessoa. Pelo contrário, pergunte. Talvez você fique sem graça de perguntar, acho que a pessoa não vai querer falar, acha que talvez se perguntar, se for falar sobre esse tema, sobre esse assunto, vai piorar, vai fazer a pessoa ficar com mais vontade de cometer esse erro. Mas não, na verdade, quando a pessoa fala, ela está colocando aquilo para fora, ela está dividindo, ela está se sentindo importante para você. Então, escute com interesse sincero, tá? E agora vamos para a terceira estratégia que nós vamos aprender hoje. Se conheça e ame a sua melhor parte. Para te ajudar a fazer isso já agora, já começar agora a se conhecer e amar a sua melhor parte, eu quero que você pense em 3 defeitos que você tem. Pensa aí, 3 defeitos que você não gosta, você acaba falhando muito nisso. Outras pessoas talvez até reclamam, alguém da sua família. Quais são esses 3 defeitos aí? Pensa um pouquinho e anota. É o nosso exercício de hoje. Anota aí. 3 defeitos que você tem. Só 3, Cíntia. Só 3 defeitos. Vamos lá. Eu sei que a gente tem mais, né? Mas vamos pensar em 3. E anote aí no seu papelzinho esses 3 defeitos. Dá um tempinho aí para vocês anotarem. Estão conseguindo lembrar dos defeitos? Está sendo fácil lembrar dos defeitos? Se você está conseguindo lembrar, está conseguindo anotar, talvez está se lembrando até mais de 3. Sabe o que isso quer dizer? Que você reconhece a sua imperfeição, que você está sendo realista, que você comete erros como todo mundo. Então tá tudo bem, somos normais, né? Temos erros, temos defeitos. A Denise falou ali de um defeito dela. É, Denise, esse defeito aí que você colocou é difícil, hein? Também tem um pouquinho dele. Então, anotem aí os seus defeitos, mas agora a gente vai procurar as qualidades. Foi fácil achar os defeitos? A gente é imperfeito, tem um monte de falha mesmo? Ok. Mas agora vamos encontrar as suas qualidades? Só que a gente vai fazer diferente. Eu não vou pedir só para você pensar nas qualidades, não. Nós vamos pensar nessas qualidades, mas baseada em fatos, em evidências. Primeiro, eu quero que você lembre, puxa aí pela memória, lembre de um problema que você já passou. Talvez foi um problema até bem difícil de lidar, mas você já resolveu. Foi um problema lá do passado, já passou. Se você não resolveu, porque talvez não tinha solução, mas você suportou esse problema, por isso que você está aqui hoje. Você conseguiu, você suportou. Então pensa aí nesse problema. Você ou conseguiu resolver ou conseguiu suportar e chegou até aqui hoje. Que qualidades foram necessárias para que você tenha conseguido isso? Que qualidades você usou
você precisou para vencer aquele problema lá atrás ou para suportar ele. Anota aí agora as qualidades. Não precisa anotar qual foi o problema, tá? O problema é só para servir de evidência, de fatos. Se você teve um problema e você resolveu ou você suportou, você precisou de qualidades para isso. Talvez tenha sido perseverança, talvez tenha sido fé, talvez tenha sido persistência, humildade, paciência, né? Então vai pensando aí, vai anotando as qualidades. Tem alguém que está com o áudio ligado. Meninas, dê uma olhadinha aí para desligar, tá? Já? Obrigada. Isso aí. Então, deu para lembrar aí das qualidades que você precisou utilizar na hora que você enfrentou aquele problemão lá do passado? Certo. Agora eu quero que você pense num objetivo que você tinha, um objetivo, um alvo, uma meta que você tinha e você alcançou. Já alcançou esse objetivo. Talvez foi um alvo que você alcançou, talvez foi algo que você queria muito e você conseguiu, até comprar alguma coisa, ou fazer algum curso, ou tirar habilitação, e você já conseguiu isso. Um dia a cliente falou para mim que conseguiu aprender a nadar, né? Depois já de uma certa idade, mais de 50 anos, ela conseguiu aprender a nadar. Alguns têm alvos, né, de fazer mais na sua religião, no seu trabalho voluntário e conseguiu alcançar. Então, pensa aí nesse objetivo que você conseguiu alcançar. Que qualidades foram necessárias para você ter conseguido alcançar esse objetivo? Agora não é para pensar nos que não conseguiu ainda não, tá, gente? É no que aquele lá, pelo menos aquele um lá que você conseguiu alcançar. Mesmo que possa parecer pequeno para você hoje, na época não foi, né? Então, quais foram as qualidades que você conseguiu utilizar ali, demonstrar para alcançar esse objetivo? Anote também. Vai anotando aí que tem várias, né? Se for repetida, pode repetir, não tem problema. Talvez foi qualidades parecidas com a do outro caso, né? Do problema lá que você enfrentou. Então, anote aí as qualidades que foram necessárias. E por último, conseguiram? Estão conseguindo anotar? Tô indo muito rápido. Quer que espere mais um pouquinho? Deixa eu abrir aqui o modo galeria para a gente eu ver vocês. Ótimo. Parece que está todo mundo conseguindo, né? Anotar. Muito bem. Então, agora para ser mais recente ainda, né? Que talvez você anotou coisa lá de trás, vamos pensar agora numa coisa bem recente hoje. Você está aqui nessa aula, você reservou um tempo para estar vindo aprender sobre um assunto de saúde emocional, falar de um tema delicado. Para você estar aqui hoje, você também precisou fazer um esforço e demonstrar qualidades para você estar aqui. Então, agora pense, quais foram as qualidades que você utilizou para estar aqui hoje assistindo essa aula? Anote também, que qualidades foi? A procrastinadora aí que falou que é um dos seus defeitos, olha, mas você não procrastinou estar aqui nessa aula, você conseguiu estar aqui assistindo. Que qualidades que foram necessárias para isso? Anote aí. Muito bem, estão anotando. Tá, eu vou colocar agora aqui no modo galeria que eu quero ver. Vou fazer uma perguntinha para vocês, só para vocês levantarem a mão, tá? Quem conseguiu encontrar mais qualidades do que defeitos, levanta a mão. Defeitos eram três, né? Quem conseguiu encontrar mais do que três qualidades? Tudo bem, ó, a maioria, hein? Parabéns. Gostei de ver. Muito bom. Bom, gente, o que que isso quer dizer?
Quando nós olhamos, quando você pega seu papelzinho aí, você olha os seus defeitos, depois você vai e olha lá as suas qualidades, isso quer dizer que todos nós somos luz e sombra. Todos nós temos um lado feio mesmo, que se manifesta de formas diferentes em cada um. Mas nós também temos um lado lindo, um lado de luz, um lado que ilumina, que inspira outras pessoas. Esse lado foi o que fez Deus te escolher para um propósito especial. Esse lado lindo, cheio de luz, é o lado que seus familiares, amigos, te amam por isso, se aproximaram de você por isso. Só que a sua mente, principalmente aquela mente lá que já teve que lidar com traumas, com depressão, com situações difíceis, essa mente ela começa a mentir para você. Ela começa a dizer que essas qualidades que você está dizendo, que você conseguiu anotar aí, ela está dizendo para você que não é verdade, não. Não é real. Ah, se eu tinha isso foi antes, agora eu não tenho mais. Ou então, naqueles momentos que você está mais para baixo, não tenho qualidades. Você só enxerga o lado de sombra, você não enxerga o lado de luz. Mas a sua mente mente, lembre disso. Essas qualidades que você anotou aí agora não foram baseadas em fatos, em evidências? Não foi verdade que você precisou delas para vencer problemas, para alcançar objetivos, para estar aqui hoje? Essa é a verdade. Não baseie as suas convicções, o seu valor em mentiras contadas pela sua mente. A sua vida é valiosa demais para isso. Não tenha medo de conhecer essa sua melhor parte. Não tenha medo de se amar por isso. Agora, para a gente internalizar isso, para a gente conseguir convencer a nossa mente disso, nós vamos fazer uma meditação guiada, tá? O que é uma meditação guiada? Eu vou falar algumas palavras e você vai ouvir, vai meditar nessas palavras, vai internalizar isso que nós estamos falando aqui. Isso ajuda a nossa mente inconsciente a começar a se convencer disso também, porque conscientemente você fez o exercício, você anotou. Mas a gente precisa de repetição, a gente precisa de meditação para fixar esse conteúdo na nossa mente, para a gente convencer ela da verdade, para ela parar de ficar mentindo para nós. Ou se quando ela mentir, porque às vezes ela vai continuar mesmo, né, devido a tantas imperfeições que a gente tem, mas a gente vai conseguir combater essas mentiras com a verdade. Então vamos lá? Vocês topam participar aí dessa meditação guiada? Então, fiquem aí confortáveis, encostem as costas na cadeira, no sofá, para você ficar mais relaxada. Feche os olhos para você conseguir se concentrar melhor nessa meditação. Respire fundo, inspire o ar devagar e solta lentamente pela boca, como se você estivesse assoprando. Mais uma vez, inspira profundamente e ao soltar o ar, permita que um pouco da tensão, da dor, do peso que você carrega sejam liberados. A cada respiração, imagine a calma, a paz entrando quando você inspira e a angústia, a dor saindo quando você expira. Perceba o seu corpo neste momento. Sinta os seus pés apoiados no chão, suas mãos repousando suavemente uma na outra. Você está aqui, agora, vivo, presente. O seu coração bate e a cada batida é um lembrete silencioso de que a vida pulsa dentro de você. Talvez existam dores que pareçam insuportáveis, momentos que pesam sobre os seus ombros. Reconheça essa dor, sem medo, ela existe, ela é real. Mas lembre-se, essa dor não define quem você é. Essa dor é como uma nuvem pesada no céu que parece interminável, mas mais cedo ou mais tarde ela passa.
Agora, imagine diante de você uma porta. Essa porta simboliza a sua vida. Atrás dessa porta existem inúmeras possibilidades, experiências novas, pessoas que vão sorrir com você, vão te abraçar, vão cantar, vão dançar, vão amar você. Atrás dessa porta está um futuro que ainda não foi escrito e que é você quem vai escrever. Então, escolha abrir essa porta. Imagine-se abrindo a porta. Imagine-se entrando por essa porta, caminhando lentamente, continuamente, com um sorriso no rosto. Sorria! Sorria de verdade. Respire fundo mais uma vez. Diga a si mesmo em pensamento: eu escolho viver. Minha vida tem valor. Eu mereço experimentar a paz. Eu sou mais forte do que eu penso. Inspire o ar e solte o ar, como se estivesse se renovando. Você não está sozinho, não está sozinha, a sua vida importa. Sempre existe um novo motivo para continuar. Leve consigo essa certeza. Viver é um presente e você tem dentro de si a força para seguir em frente. Agora pode ir abrindo os olhos devagar. Se quiser, pode dar uma esticada, uma espreguiçada. Isso, muito bem. Para concluir a nossa aula de hoje, nós vamos ouvir uma música. E eu quero que vocês prestem bastante atenção e quero ver quem vai descobrir através dessa música qual que será a quarta e última estratégia mencionada nessa aula para fortalecer a nossa saúde emocional. Nós já vimos 3 até agora. A quarta está nessa música. Vamos relembrar as primeiras 3 estratégias? Primeiro, avalie as suas razões para viver. Então, nós falamos sobre tirar tempo de propósito para pensar nas nossas razões, as pessoas que nós amamos e que nos amam, talvez o seu bichinho de estimação, aquele motivo que você sabe que faz com que você veja a possibilidade de tirar a vida como um pecado. Você sabe que aquilo não é certo. Avalie essas razões. Falamos também sobre objetivos que talvez nós deixamos. Avalie seus motivos de viver. Isso. Então, nós deixamos, às vezes, objetivos para trás, e esses objetivos também podem ser uma força que nos ajude a continuar. Né? Pensar em alcançar esses objetivos, dividir em etapas menores e aos pouquinhos alcançando, vai trazer alegria. Então, essa foi a primeira estratégia. Segunda, foi a que a Celinha explicou pra gente, né? Ter relacionamentos saudáveis, ter uma boa comunicação, ser pessoas que gostam de escutar os outros, que buscam ajuda em outros também quando precisa, né? Nos achegarmos a pessoas assim, ter uma rede de apoio. Quem faz parte aqui do Clube Mentes Sábias, sabe que aqui no clube nós também temos essa rede de apoio, né? Nós nos apoiamos uns aos outros. Muito bem. E a terceira estratégia foi essa agora. Se ame, se conheça e ame a sua melhor parte. A gente tem uma parte ruim, a gente não gosta dela mesmo. Mas a gente tem uma parte boa, maravilhosa, e essa a gente quer amar. Queremos descobrir essa melhor parte, queremos olhar para ela com carinho, né? Então, essas foram as 3 estratégias que vimos até agora. Vamos ver a quarta, então, na música? Depois, no final, quero ver se vocês vão descobrir. Tá fácil, viu, gente? Tá fácil de descobrir aí na música. Vamos ouvir, então. Ver o sol brilhar no amanhecer, viver as coisas simples da vida, sorrisos, abraços, momentos
momentos de paz e amor. Quando a gente agradece, a vida retribui um coração pleno. Gratidão, uma nova chance a cada novo dia. Gratidão, entender que o presente é a vida e a vida é poder ver o sol brilhar no amanhecer, viver as coisas simples da vida, sorrisos, abraços, momentos de paz e amor. Quando a gente agradece, a vida retribui um coração pleno. Gratidão, uma nova chance a cada novo dia. Gratidão, entender que o presente é a vida. Gratidão, uma nova chance a cada novo dia. Gratidão, entender que o presente é viver. Muito bom! Que música linda, né? Vamos fazer o seguinte, então? Todo mundo descobriu aí qual que é a quarta estratégia? Já até vi alguns falando aí no chat. Vamos todo mundo abrir o áudio agora, todo mundo que quiser, claro. Ligue seu áudio. Ligue seu áudio, todo mundo. Vou colocar aqui no modo galeria. Isso. Todo mundo ligue seu áudio, ótimo. Agora, quando eu vou falar 1, 2, 3 e já, quando eu falar já, eu quero todo mundo falando em uma palavra qual que é a quarta estratégia, tá? Então vamos lá. 1, 2, 3, já! Gratidão, Gratidão. a vida, a vida. Muito bem, gratidão! Maravilha, gente. Que bonito ouvir todos vocês aí falando gratidão. É isso aí. Vou desativar de novo para a gente continuar. Mas que legal. Então é isso mesmo, é a verdadeira gratidão. Gente, gratidão é um pouco mais do que às vezes a gente pensa que é. Às vezes a gente pensa que gratidão é você agradecer quando alguém faz algo bom por você, né? Ah, eu sempre agradeço quando alguém faz algo bom por mim, então eu sou uma pessoa grata. Isso é educação. Gratidão é um pouco mais. Ah, mas toda vez que eu vou fazer a minha oração a Deus, eu agradeço a Ele por tudo que Ele me dá. Ótimo, isso é um ato de adoração, é fundamental. Mas gratidão ainda é um pouco mais. Gratidão é uma mudança de olhar. É você conseguir, mesmo diante de situações difíceis que você enfrenta, você conseguir encontrar algo para ser grato. Aprender uma lição, amadurecer, olhar com esperança para algo melhor. Isso é a verdadeira gratidão, é você enxergar a vida. A verdadeira gratidão é praticada todos os dias, em todos os momentos, não importa o que esteja acontecendo com você. Se for bom ou se for ruim. É claro que nos dias melhores vai ser mais fácil ter gratidão, mas nos dias difíceis vai ser ainda mais importante que você consiga encontrar motivos para ser grato. Então, essa quarta estratégia para fortalecer a saúde emocional, que é a gratidão, vai ficar como um dever de casa para vocês. A sugestão é: separem um caderninho, um bloquinho de notas, alguma coisa,
Se você não tem, compra um caderninho simples para você fazer isso, mas faça o seu diário da gratidão. Todos os dias, anote 3 motivos que você tem para ser grata ou para ser grato. E não é só anotar o motivo em si, não. Ah, eu sou grata pela minha casa. Você tem que dizer o porquê. Por que que eu sou grata pela minha casa? Isso vai te forçar a pensar, né, nesses motivos e vai fazer com que a gratidão não seja só da boca para fora, mas venha, você sinta, seja um sentimento forte dentro de você, tá? É importante que você não fique repetindo todos os dias os mesmos motivos. Seja criativo, né? Todos os dias pense em motivos diferentes, em motivos novos, mesmo que seja uma coisa simples, como uma garrafinha de água. Por que que eu sou grata por ter essa garrafinha de água? Isso vai treinar a sua mente para ver a vida de uma forma mais positiva. Talvez ela esteja treinada até hoje para olhar para o lado positivo e para o lado negativo. E se isso estiver acontecendo com você, não fique achando que você é o único, que isso é preocupante. A verdade é que o sistema que a gente vive hoje, esse mundo, nos treina mesmo para olhar o lado ruim. Mas a gente vai destreinar. A gente vai treinar certo para olhar o que é bom, porque sim, no meio de tantas coisas ruins existem muitas coisas boas. E, gente, praticar essa verdadeira gratidão, ela pode sim nos salvar e salvar outras pessoas, não só de pensamentos suicidas, mas de ter uma vida com mais significado. Então, vamos praticar bastante esse quarto motivo, que é a gratidão. Agora eu quero saber quem é que gostou dessa aula. Quem gostou dessa aula, levanta a mão. Quem gostou dessa aula, faz um gesto aí pra gente saber. Já vamos aproveitar nesse gesto aqui, já vamos tirar uma foto. A Kelly vai tirar pra gente a foto, mas vamos tirar uma foto animada, tá? Vamos tirar uma foto se mexendo, assim, ó, fazendo uhul! Gratidão! Kelly, tira aí pra nós, minha flor. Eu acho que vai precisar de 2 telas, né? Pelo número de pessoas que tem aqui. Mas vamos Duas lá, telas. tira aí pra nós. Avisa Você aí. segura um pouquinho, segura. Então vamos lá, 1, 2, 3 e. Deixa eu salvar a primeira, aguenta aí. Tá. Agora a Eu segunda. tirar meu destaque. Vamos lá, levanta a mão, todo mundo. Gratidão! Pronto. O braço já tá doendo, pode ficar assim. Muito bom. Gente, se vocês gostaram dessa aula, eu tenho uma boa notícia para vocês. A gente teve uma ideia meio doida, assim, de última hora, conversamos lá no clube, o pessoal aceitou. Então, nós queremos convidar vocês que estão presentes aqui na aula de hoje para uma aula de musicoterapia. A gente vai fazer uma aula experimental de musicoterapia. Vai ser na terça-feira, a próxima terça, dia. Vai cair no dia 30, né? Dia 30. Às 7h30 da noite também. Tá bom? Então, continuem lá no grupo. Quem não é do clube, continua no grupo Aviso das Aulas, Aviso das Lives, porque a gente vai mandar por lá as informações, a música que a gente vai trabalhar na musicoterapia de terça. Tá certo? E tem mais alguma coisa que. Ah, sim! Eu prometi que no final eu ia abrir para perguntas, né? Já estava quase despedindo e indo embora com medo das perguntas. Gente, então vamos lá. Tem alguém que queira fazer uma pergunta ou que queira expressar alguma coisa aqui nessa aula de hoje? Fique à vontade, é o seu momento. Se você precisa sair, né, dê o seu horário, você não pode ficar mais. Muito obrigado por ter participado. Se você gostou, fica lá no grupo para a gente se encontrar na terça de novo na musicoterapia, tá? Obrigada por terem estado aqui até agora. E quem quiser continuar aqui, quiser fazer pergunta, ou quiser expressar algo, é o seu momento. Só levantar a mãozinha aí. Essa mãozinha da Sônia Torres é para fazer pergunta? É, Sônia? Abaixou. Acho que não era, não. Ai, pessoal falando aí no chat que gostou da aula. Que bom que vocês gostaram. A gente preparou com muito carinho, viu?
Ah, é bom quando ninguém tem pergunta para fazer, né? A gente fica aliviada. Sinal que entenderam bem o assunto, né? Vai colocar foto no grupo? Boa, boa pergunta. Kelly, você vai colocar para nós, né, a foto no grupo? Vai colocar. Vou colocar agorinha. Muito bem. Ótimo. Ó, pessoal falando que foi uma aula essencial, de grande importância. Falar Que alguma bom. coisa? Bom, gente, então, se não tiver perguntas agora, a gente vai estar encerrando a aula, tá? Tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Última chance. Oba, oba. Você desligou o vídeo? A Não, meu gravação? vídeo tá... Não, tá rolando ainda a gravação. É para desligar a gravação, para dar coragem de fazer pergunta? Então tá bom. Tchau, gente. Quem tá na gravação, termina, encerra aí a gravação, Kelly.